Está começando o ConectaCast, onde você encontra conteúdos que geram resultados e conexões, além de criar oportunidades. Mais que um hub de ideias, geramos experiências transformadoras que ampliam o seu conhecimento através de soluções, tendências, histórias e novidades sobre viagens corporativas. Esta temporada é realizada pela Comunidade de Tecnologia e Inovação em Viagens, que trará episódios compartilhando conhecimento tecnológico, dando subsídios para que o gestor de viagens possa desempenhar melhor suas atribuições. Bem-vindos a mais um episódio do ConectaCast da Alagev. E esta temporada está sendo realizada pela Comunidade de Tecnologia e Inovação em Viagens. E hoje temos dois convidados muito especiais, que é a Thaís Angelotti, da Argo IT, e também o Hugo Souza, da B2B Reservas. E nosso episódio de hoje é para saber o que tem por trás de um OBT. O que será que tem, hein, pessoal? Tem bastante coisa, hein? Bastante coisa. Vamos primeiro falar o que seria um OBT. Bom, o OBT é um online booking tool. Contar um pouco de história, pode? Pode, temos. Bom, os OBTs surgiram numa época, vamos pensar lá atrás, quando tinha Sabre, Amadeus, Galileu, nas TMCs, nas agências de viagens, e tudo era dentro do GDS. O que é tudo dentro do GDS? Todas as informações de aéreo. GDS, Global Distribution System. Uhum. Então, existe hoje, né, 3 grandes no mundo, né, que são Amadeus, Sabre e Travelport. Então, tudo naquele momento, lá uns 20 anos atrás, mais de 20 anos, estava dentro do GDS. Então, se você precisava de um aéreo, de hotel, estava tudo lá dentro. Então, assim, as agências escolhiam qual GDS elas queriam, né, dependendo da negociação comercial, e o negócio fluía. Aí, eis que surge as low costs. Então, aqui no Brasil, a gente começou com a Gol. A Gol, ela foi lançada em 2001. Eu lembro que eu estava até na faculdade, estava no último ano da faculdade de turismo. Olha só. E a gente falou, nossa, vai acabar com as agências, né? Porque, né, agora tem... você busca pelo além online. De usar o GDS, você tinha que fazer direto no site deles. E exatamente, tinha no site. Aí a TAM também foi, a Latam, que era a TAM, virou o e-ticket, essas coisas todas. E aí começaram a surgir vários low costs, e os low costs optaram por não estar dentro do GDS porque paga uma tarifa. E aí, nesse momento, surgiu a necessidade de ter um OBT. O que o OBT faz? Bem amplo. Ele pega todas as informações de conteúdo de todos os lugares, inclusive as low costs, inclusive os GDS, agrega tudo, coloca uma camada de negócio e entrega para a corporação. Então, em poucas palavras, ela tem, o OBT tem a conexão com todos os provedores de conteúdo, sejam os GDS, brokers como o Minibiz, B2B, Gol, Azul e assim por diante. A gente coloca a camada de negócio, que são as políticas de viagem da empresa, e distribui isso de forma organizada para as empresas. Então, a gente nasceu de uma necessidade do mercado, que antes era atendido só pelos GDS e pelas TMCs, e hoje o modelo mudou, né? Então, parte está dentro do GDS, parte está fora do GDS, e aí é para facilitar a vida da TMC, né? Porque a TMC, imagina, tinha que ir em diversos canais para passar alguma coisa offline, por e-mail, por fax, Deus me livre. Que fazia TAM, né? Exato, tinha até treinamento. Isso aí você tinha que saber todos os tipos de ferramentas, é verdade. Especialista de produto, né? Tinha. E aí veio o OBT para facilitar a vida de todo mundo. Para organizar. Então, a gente Inclusive nasceu com isso. Né? Do solicitante, do quem viajante. Faz a viagem, o viajante, porque já tem tudo parametrizado. Exato. Não, você imagina antes que tinha que ligar para a agência, falar que preciso para o Japão, a agência tinha que ir lá no GDS, buscar tudo bonitinho, assim, procurar. E não só isso, tinha que olhar qual era a política e ler a política pois na hora, porque não estava aí você tinha que ter executivo para cada empresa, né? O que você precisa
configurar no OBT? Qual é a sua necessidade, né? Então, hoje, realmente, nós temos as opções de OBT. É uma ferramenta, assim, que todos, né, as corporações, elas precisam, porque ali possui toda a regra de negócio dela, a política de viagens, mas aí como a gente começa a entrar, né, o que tem por trás aí, à frente, né, eu brinco muito aqui, é que nem uma televisão, né, por trás ali da televisão, então a gente tem um apresentador, teve atrás um roteirista, teve uma pessoa que foi montar a pauta para depois a gente ver ali o programa, né, e fala, nossa, que mágico, né, mas essa magia começa lá atrás, né, fazendo exatamente este entendimento. Então aqui o OBT ele vem um pouco para democratizar e trazer o que realmente você precisa, né? Como ela bem colocou aqui no início, ela consegue agregar aí todos os parceiros do mercado. Mas eu, na posição de gestor de viagens, dentro da minha política de viagens, dentro da minha necessidade, eu preciso de todos estes parceiros conectados. Exemplo, né? Eu estou aqui sendo bem superficial. Eu preciso de todas as companhias aéreas? Sim. Tá, mas eu não tenho viagens internacional, não é? Eu preciso aérea lá do México? Não vou pro né? México, Então né? eu tenho que realmente entender e fazer essa primeira camada. Eu preciso de todos os hotéis conectados, né? Hoje, se a gente pega no Brasil, a gente tem quase mais de 30 mil CNPJs, né, registrados como estabelecimento hoteleiro. Eu preciso dos 30 mil? Não, qual que é a sua necessidade? E através disso você começa, né, a entender no mercado quais são os parceiros, né, que vão agregar valor para essa minha gestão de viagens, né? E o que eu vou mostrar aqui dentro do meu OBT, porque hoje muitos falam, eu tenho um OBT, mas a proposta dele também é trazer um pouquinho dessa autonomia para o viajante, né? Para ele ter um pouco, muitos falam, né, da mesma experiência que eu tenho aqui como na minha viagem a lazer, como que eu tenho essa experiência ali na tela com a viagem corporativa. Então, eu tenho que preparar este ambiente. Então, vem um pouquinho desse, né? A gente começa a entrar aqui por trás disso. O que você está dizendo é que primeiro a gente precisa entender qual é a política, qual é a necessidade do cliente, para saber tudo que tem, tudo que a gente vai colocar por trás, plugar. Seria plugar, isso, né? É integrar, né? Mas é plugar. Né? Mas é uma coisa interessante que estava falando. Por exemplo, o pessoal, a experiência B2C dentro do B2B, né? As pessoas têm que entender que numa corporação, as gerentes, né, travel managers, etc., elas entendem o perfil dos seus viajantes, né? Então, por exemplo, trabalho numa empresa que tem bastante remarcação de aéreo, porque a gente marca uma reunião, mas não é certeza que vai ter a reunião, a gente tem que remarcar. Então, assim, você não vai colocar uma tarifa aérea que não permite reembolso ou remarcação. Remarcação, né? Você vai colocar a partir da tarifa que você pode remarcar com baixo custo, etc. Então, você vai entender qual o perfil dos viajantes que você tem, política de antecedência para pagar mais barato, etc. E deixar isso na política explícita, né? E não só deixar na política, a partir do momento que você coloca essa política dentro do OBT, ele vai trazer só aquilo que precisa. Então, por exemplo, a empresa vai assegurar que o hotel que você está indo vai te colocar em segurança. Você não vai para um hotel que vai colocar numa zona de risco, por exemplo, né? Então, o pessoal brinca, né? Quando eu falo, trabalho, né, no turismo, com uma ferramenta, o pessoal, mas qual a diferença do Decolar? Né? Assim, o Decolar, estou falando uma marca explique, aqui. Né? Qual a diferença? Qual a diferença? Por que não, né? Então, assim, no Decolar é totalmente B2C, né? Você vai, normalmente, baseado em preço e às vezes está lá um hotel ou um ticket aéreo que é light, que, por exemplo... Ou que te dá 2 conexões, né? Não, 3, você vai perder super mas tempo. Mas é mais barato. Exato, é mais barato. Então, dentro de OBTs, você tem toda a segurança que seu viajante vai estar no lugar correto, da forma correta, que não vai ter voo direto, porque é mais caro a hora do seu executivo parado no aeroporto do que o ticket aéreo, né? Então... E aqui pegando até um gancho que você trouxe, na verdade são dois, nessa camada de negócio... Tem toda a estratégia da empresa ali para que o viajante ele possa buscar e ter um bom negócio para a empresa, né? Então, assim, vou
dar exemplos, né? Pode ser que no OBT possui ali uma configuração, isso hoje no dia a dia a gente pega muito, antecedência mínima para a Exato. emissão de uma reserva. Mas qual o motivo da antecedência mínima? Um deles, até para que o viajante também ele possa se preparar e que se passar daquele período, ele tenha que fazer o pedido, e depois cai ali na agência para seguir com o offline, cai na mão de um especialista que vai cuidar de toda esta gestão para o deslocamento dele. Né? Quando você está numa viagem de negócio, o fim maior é concretizar ali, pode ser às vezes um contrato, e aí você compra, né? Vamos fazer esse paralelo que trouxe aqui, se eu vou no B2C, eu posso pegar um voo aqui com 2, 3 conexões e eu chego extremamente cansado, Exato. né? No meu destino final ali para aquele negócio. Se eu utilizo a minha ferramenta, o OBT, eu tenho ali, primeiro, todos os hotéis, falando aqui de hotelaria, homologados, né? Ou credenciados ali pela minha empresa, porque ela já fez ali todo o seu diretório de hotéis. Então, qual é o melhor hotel a ser utilizado naquela região ou para aquele negócio? Se uma determinada cidade eu não tenho, né, tarifa negociada, não tenho um diretório específico, mas não tenho dúvida que dentro do ABT ele vai te balizar ali para que, dependendo, né, do seu negócio, você não tenha ali um hotel que não vai te trazer ali um pouco da eficiência de que você precisa, né? Às vezes dentro do OBT você consegue já fazer a sua consulta de acordo com o seu destino final. Então, assim, o OBT ele vem para agregar, e aí é o que, trazendo aqui um passo, né? Estou implementando um OBT dentro da minha organização. Qual é o nível ali de treinamento que eu passo para os colaboradores que vão utilizar? Né? Às vezes a gente busca, de novo, aqui é muito na questão da experiência, mas também tem essa questão da usabilidade e das pessoas que vão utilizar ali, saber bem ali quais são as funcionalidades que estão disponíveis para ele no momento, né? O que você está colocando, eu acho que é bem interessante e acho que é chave estratégico para o bom funcionamento, né? Total. É saber parametrizar a ferramenta corretamente para que a experiência seja fluida, né? E para que realmente você consiga aplicar a sua política e que não seja ruim para... Então, assim, acho que o segredo está em conhecer a ferramenta. Tem que conhecer a E ferramenta. ter, de repente, um especialista que ajude você a realmente... Tudo bem, eu não preciso ser o super técnico na ferramenta, mas eu tenho algum suporte que me ajude a parametrizar de acordo com a minha necessidade, ou de repente mostrar melhores práticas de outros clientes, Perfeito. né, para que ele possa otimizar o seu programa. E além disso, né, de você colocar sua política ali, de você ter a segurança dos seus viajantes estarem fazendo a melhor escolha, ou a escolha que a empresa precisa que você faça, um monte de análise você consegue fazer. Então, você consegue puxar relatórios assim, qual a antecedência que o pessoal está pedindo, estou pagando caro, estou pagando barato. Assim, a gente começou a viajar ou ir para uma região específica, então eu preciso realmente sentar naquela região e fazer um acordo melhor com um hotel ou com uma tarifa aérea. Então, acho que você consegue também, primeiro, garantir que as pessoas vão ficar no melhor lugar e melhor tarifa, etc. Mas fazer uma análise também pós, e falar, olha, será que eu tenho que mudar a minha política de 3 dias de antecedência para 7, uma vez que está super inflacionado os tickets aéreos depois da pandemia? Ou não? É uma nova realidade, É uma isso nova muda, realidade. é constante. Será que eu preciso mudar, de repente, esse trecho, de trecho até 100 quilômetros, ao invés de ser carro, ser ônibus? Sei lá, estou dando um monte de... Mas você consegue puxar relatórios para tomada de decisão. Então, não só a utilizar, mas todas as informações ficam ali para você tomar, depois puxar e tomar a melhor decisão. Baseado em dados Baseado reais, em né? dados reais. Da sua vivência, da sua empresa. Então, assim, por exemplo, no ABT você pode, por exemplo, pedir alguma coisa fora da política, mas você tem que justificar. Por exemplo, se você configurar dessa forma, quantas solicitações estão fora da política estão com justificativa? Porque se 80% está fora da política, talvez a política não está adequada àquela a realidade da empresa. Vamos né? revisar, ou vamos fazer um workshop com os funcionários também, Exato, pode ser. porque pode ser que assim, mas olha, aqui não, a gente sempre recebe uma demanda de hoje para amanhã, a gente precisa estar no cliente amanhã, por exemplo, se é manutenção, né? Tem bastante cliente nosso de manutenção. E então o que a gente faz? Não dá para fazer antecedência, porque a máquina quebra de uma hora para outra, você não sabe. Então,
Mas o importante é que você, para as pessoas, uma coisa que eu sempre trago, as pessoas às vezes não têm, o viajante na ponta, né, o usuário, não tem ideia da complexidade que é o turismo, né? Uhum. Então, vamos falar de hotelaria. Se tem uma propriedade lá no, falar da minha cidade, lá em Araraquara. E aí que não é de rede, né? Tipo, Accor e assim por De diante. rede é fácil, De né? rede é fato, De todo mundo rede conhece. Uhum. Uma propriedade sem rede, que não O pertence, independente, né? O hotel independente. como é que esse cara chega até o viajante? Então ele vai para um broker, que pode ser Canal a de distribuição, B2B, né? um canal de distribuição. Esse canal de distribuição tem que estar conectado a um Ao outro OBT. distribuidor, um GDS, um OBT. E aí vem para você, vem para a agência, para o Travel Manager e chega em você. É, Que é o isso é viajante. legal, porque isso está muito por trás do que, Muito por o que trás. está no O que eu ABT. ia colocar aqui, né? Nessa primeira parte que nós falamos muito, né? O gestor de viagem conhecer, entender a política com o parceiro OBT, mas tem uma lição aqui dos parceiros integrados. Então, eu vou me colocar aqui em duas posições para trazer um exemplo, né? Como canal de distribuição e como método de pagamento, né? A gente já falou em um podcast atrás, acho que vale lá, falamos um pouquinho sobre VCN, mas eu como parceiro, qual é a minha relação e o quanto eu tenho que entender da política de viagens do cliente para que eu possa oferecer um bom serviço. Né? Eu vou pegar aqui o primeiro exemplo, né, que nós demos ali da antecedência de emissão. E isso é comum, acontece. Às vezes na política está lá 72 horas, 24, 32. E o usuário está tentando ali consultar uma reserva A, B ou C para a cidade e não está aparecendo. Muitas dessas vezes cai ali com o parceiro na relação. Poxa, Hugo, por que o hotel A, B ou C não aparece? A primeira pergunta que eu questiono ali é: qual era a antecedência? Ele fez essa consulta quando? Para check-in quando? Não é? Ah, ele fez de ontem para hoje. Olha, então provavelmente na sua política de vai, você tem antecedência mínima? Tenho. Então, não apareceu o conteúdo porque você tem ali, né, uma camada de negócio por trás da sua política que impediu que naquele momento o hotel A, B ou C venha a ser disponibilizado. Então, isso faz total diferença. Então, faço até um apelo aqui para cada vez mais os parceiros, né, entendam muito bem das conexões, né? Questionem muito o seu parceiro, a empresa, com os OBTs que nós temos, integrações, vamos ser curiosos, né? Quais são as suas funcionalidades, aonde eu posso melhorar aqui na minha integração, que vai ser bom para você, que vai ser bom para o cliente, né? Eu acho que isso aqui o cliente, ele é comum entre todas as partes, né? Então, eu também tenho essa cadeira aqui, uma posição de saber muito bem, cara, não só de cobrar, não, o OBT não apresentou, não, mas eu, dentro de uma regra de negócio, eu estou entregando da melhor forma possível para que o OBT possa fazer essa leitura do conteúdo e entregar. E aqui, para fechar, imagina só, o OBT, continuando na hotelaria, ele tem aqui o canal de distribuição B2B, mas ele tem integração com o B, com o C e com o D. Ele tem que pegar tudo isso aqui de informação, colocar numa outra camada para entregar para ele. Então, eu como parceiro, eu tenho que ter essa comunicação muito boa com ele para que ele possa entregar o meu conteúdo lá da melhor forma possível, né? Então, nós, né, integradores aqui, parceiros, temos um papel fundamental para que, né, o viajante tenha uma experiência bacana lá na hora que ele for emitir ali a sua reserva. Entendi. Então, acho que conversa entre os parceiros, né, para Total. integração e melhoria contínua, né? Porque todo mundo, no seu espaço, está tentando melhorar e de acordo com as necessidades do mercado. Não, é tudo. É assim, a gente foi lá atrás, tinha só faturado, aí de repente começou o cartão, era cartão só plástico, depois veio o VCN. Então, assim, tudo isso requer desenvolvimento, atualização das APIs, né, que são as integrações. Então, a gente tem que evoluir com o mercado, mas a gente tem que garantir segurança para a empresa, para a TMC, para os viajantes. Então, uma outra, assim, qual a diferença ainda do OBT do Decolar, né? Tem coisas que são para facilitar a vida do viajante e da TMC. Por exemplo, a gente trabalha de uma forma, por exemplo, quando você vai lá e você busca uma viagem. Então, tem aéreo e tem hotel. E aí passa por camada de aprovação,
por ciclos de aprovação, né? Então, meu chefe tem que aprovar, o financeiro tem que aprovar, que seja. É o que está configurado ali. E, por exemplo, a passagem, o ticket aéreo, ele tem prazo para emissão. Se não emite, ela cai. Beleza. Hotel, não. Hotel, se você não cancela, dá no Continua a show. reserva, dá no show. Então, normalmente o viajante esquece, assim, não foi aprovado, let it go. Tipo, deixa aí. Então, a gente criou um robozinho que passa, você também configura, se o cara não cancelar até 24 horas, não der o ok, até 24 horas antes, você vai lá e derruba a reserva para não pagar no show. Então, é tudo entendendo a necessidade do mercado, sabendo que o viajante também não vai lá e não vai cancelar, sabendo que isso gera um custo absurdo para a empresa. Então, a gente passa lá o robozinho, você coloca o robô, se você quiser, se você não quiser, o tempo de antecedência para esse robô passar. Então, assim, a gente tem que entender, o OBT tem que entender, são três pessoas. Todos os integradores de conteúdo, todos os parceiros de conteúdo, a TMC, 4. A empresa Você e o vai achando que viajante. cada vez vai ter Vai mais achando, coisa. né? Não só por trás, por frente, por todos os lados, né? Tem muitas... Até porque aqui, que nem ela colocou, né? Começamos com 2 parceiros, aí foi 3, Aí vai 4, aí indo. vem a agência. Imagina que dentro de todo esse ecossistema, configuração É um de ecossistema. OBT, É um não, é um ecossistema. baita de um ecossistema. Sim. Você está interagindo ali com várias pessoas aqui que estão, né, fazem parte dessa cadeia da viagem corporativa. Desde o viajante executar uma solicitação, entrar numa regra de negócio que foi, né, a política de viagens parametrizadas pela empresa, dependendo da situação, SOS, né, o pedido, cai para a agência de viagens, que tem que estar bem alinhada com a política de viagens do cliente, porque existem situações que cai para a agência, uma US, mas por algum motivo, aquela reserva do aéreo ou do hotel, ela tem que seguir de uma forma offline, mas a empresa tem que entender, né, a agência da política de viagens, que boa parte das informações está no OBT. Né? Após a conclusão, ela volta no OBT para que o viajante receba lá. Então, assim, tem um ecossistema por trás aqui dessas configurações que me traz um pouquinho no primeiro podcast que nós gravamos para essa série, que fala, né, o quanto que de tecnologia que o gestor de precisa viagens saber. tem que entender, que é fundamental, né? Você tem que entender muito bem o que a tecnologia ela te fornece, né? Como que você vai utilizar cada uma dessas pontas e aquilo, né? O gestor de viagens ele acaba sendo o pilar. Utilize muito do conhecimento dos parceiros, né? Cada um dentro do seu quadrado, né? Eu aqui falando como canal de distribuição, método de pagamento, VCN, use e abuse. Né, do seu parceiro de pergunte, locadora, questione, porque às vezes ele pode te trazer uma informação ali que vai te dar o estalo para você automatizar alguma... Ou essa informação é importante para chegar no meu usuário, Exato, né? E daí vem na exato. ferramenta, como é que eu consigo parametrizar que essa informação apareça lá? Exato. Então tem uma série de informações aqui, novamente, olha o ecossistema. Então nós temos inúmeros ecossistemas dentro de uma jornada de viagens. Olha que Complexo, louco, complexo, né? E ainda a gente está falando só da tecnologia de viagens. Exato. Aí pensa assim, um gestor, né? Você está numa empresa grande que entra e sai funcionário a todo momento. Então, assim, você pode ter uma integração com o seu sistema de recursos humanos. Então, assim, esse funcionário entrou, esse funcionário pertence a tal grupo, né? Então, ele tem tais direitos de viagem. Você já manda essa informação. Os sistemas, a partir do momento que você cria o novo funcionário nesse sistema de RH, ele já manda lá a informação para o OBT, o OBT já coloca todas as credenciais para o cara poder viajar. E mesmo ao contrário, se demite alguém, no mesmo momento corta o acesso. Tem um cliente nosso que também, por exemplo, a gente trabalha com regra orçamentária. Então, por exemplo, a área de marketing tem R$100 mil para viajar no ano, que seja. Então, quando você vai lá solicitar uma viagem, já vê assim, essa viagem vai custar R$5 mil, ele vai num RP, fala assim, ainda tem dinheiro aqui? Sim ou não? Se tem, beleza, você já buca a viagem, ok. Se não tem, tem regras de negócio também de empresas. Eu posso pegar emprestado da área de vendas, por exemplo? Então,
Se você parar para pensar, milhões de possibilidades. Tem Nossa, super complexo, né? super complexo. Então, Mas assim, olha eu só, acho que antes a gente de... vai ficar horas falando aqui, Só né? que, Pra amanhã. não me mata, Sandrinha, mas é só antes de fechar, eu voltaria aqui e deixaria aquilo, né? O que você precisa. Ao mesmo tempo que ele é complexo, mas a gente pode tornar Facilitar a sua vida. ficar mais Facilita a vida. simples, que tudo parte do que você precisa, né? Qual é a complexidade da sua gestão, né? Da sua política de viagem, se faz necessário, às vezes, ter 3 aprovadores, se sim, qual o motivo? Como que a gente pode deixar isso aqui de uma forma que possa fluir muito bem? Não tem a necessidade, então podemos simplificar. Acho que tudo isso parte de entender muito bem do que você precisa, o que você tem que deixar disponível dentro do OBT, porque é a partir desta primeira análise que vem o por trás, que aí você começa a integração Mostrar e todas as conexão com todo mundo. possibilidades. Boa. Perfeito. Boa, boa. Bom, chegamos aos minutos finais. Eu sei que tem bastante coisa. Tem bastante coisa, inclusive, acho que o pessoal quer perguntar sobre bilhetes não voados, porque isso é uma grande dor, né? Sobre que tipo de controle. A gente falou sobre dados, falou sobre diferentes fornecedores de hotelaria, de aviação. Temos, de repente, hoje uma necessidade também de ônibus, né? Acho que cada vez... Cresceu muito. Cresceu bastante com a pandemia, com o preço de passagens. Então, a gente está sentindo que isso é um ecossistema vivo, né? Então, e a gente poderia ficar falando horas aqui, porque Pra isso aqui amanhã. muda o tempo todo. Mas palavras finais, considerações, o que você acha importante que o gestor leve aqui da nossa conversa de hoje? Entender um pouco quão complexo é. Eu acho que assim, ser curioso, né? Entender como funciona o nosso ecossistema, porque entendendo você vai conseguir prover para a sua empresa as melhores práticas de mercado. Então vai ter uma política adequada, vai entender seus viajantes. E é um mercado que está ainda em uma eterna evolução e revolução por conta da pandemia, né? Então, eu acho que mudou muito, os players estão mudando. Então, Atualize-se, seja curioso. Boa. Eu gosto da curiosidade, né, mas eu reforço muito isso, vou usar aqui entre aspas, use e abuse dos parceiros, né, entenda muito bem como que ele pode agregar valor, né, dentro da sua política de viagens, e aqui no tema, né, como que a gente pode refletir, traduzir isso aqui dentro de uma boa configuração, dentro de uma boa integração com o OBT no qual você está trabalhando, né, atualmente. Isso é fundamental, né? Entenda muito bem, eu deixo aqui, né, use e abuse. Eu acho que o mercado está aqui, nós temos ótimos profissionais aí em todas as empresas, né, as principais, as que nós temos um relacionamento no dia a dia, e eles podem contribuir muito, cada vez mais na automação aí das viagens, né, corporativas. Acho que eu deixo esse recado. Isso, converse com seus parceiros, aproveitem. Total. Entrem para a Lagev, temos muitas comunidades, acho que a gente tem bastante integração, troca. Você que é gestor, quiser fazer parte das nossas comunidades também, venham participar, é de graça. Queria agradecer muito a participação de vocês, e o Hugo mencionou aqui outros episódios, eles estão ótimos, recomendo que vocês assistam, escutem, dependendo de onde vocês quiserem assistir e adquirir esse conteúdo. Queria aproveitar para agradecer também a R1 por esse espaço maravilhoso. O que vocês acharam aqui? Sensacional. Né? Sensacional, uma Quero delícia, Espetacular, né? Uma delícia, uma delícia. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Fiquem ligados em mais episódios desta temporada desenvolvida pela Comunidade de Tecnologia e Inovação em Viagens, aqui no ConectaCast da Lagev, disponível nos principais streamings e no YouTube. Até a próxima!